Olá, agradecemos a sua visita. Estamos batalhando para chegar aos 2.000 inscritos. Por favor, nos ajude. Inscreva-se para não perder histórias reais, lendas urbanas, crimes e curiosidades. Contamos contigo. A sagrada travessia, da cruz à ressurreição. A alvorada daquela sexta-feira despontava silenciosa sobre os montes que abraçavam Jerusalém, como se a própria natureza compreendesse que os ventos do destino soprariam com pesar. Era uma manhã que não se anunciava diferente das demais, mas nos bastidores do mundo espiritual e no âmago da história humana desenhava-se um dos episódios mais dramáticos e comoventes da fé cristã: a crucificação de Jesus de Nazaré. A cidade fervilhava com peregrinos que vinham para a Páscoa judaica, a celebração da libertação do povo hebreu do Egito, uma festa de significado profundo, que carregava em si ecos de sangue, sacrifício e redenção. Mas naquela semana, os ventos estavam carregados de tensão. Rumores sobre um homem que pregava com autoridade, que curava com as mãos e que falava em nome do próprio Deus, tomavam as vielas da cidade santa. Esse homem, Jesus, se tornará uma figura controversa, amado por muitos, odiado por outros. Sua entrada triunfal em Jerusalém, montado em um jumentinho e aclamado como rei pelos humildes, não passará despercebida aos olhos do sinédrio. Na noite anterior à crucificação, reunido com seus discípulos no cenáculo, Jesus celebrou aquela que se tornaria a última ceia. Partiu o pão, distribuiu o vinho e pronunciou palavras que coariam através dos séculos: "Fazei isto em memória de mim." Mas havia tristeza em seus olhos. Ele sabia que aquela ceia era também uma despedida. Na penumbra daquela sala, ele revelou que seria traído por um dos seus. Judas Iscariotes, já tomado por intenções obscuras, partiu para consumar a entrega. Após a ceia, Jesus se retirou para o jardim do Getsêmani, ao sopé do Monte das Oliveiras. Ali, em oração, verteu suor como gotas de sangue. Sua humanidade gritou ao Pai: "Afasta de mim este cálice", mas sua divindade se impôs na rendição final: "Contudo, seja feita a tua vontade." Ali, naquele jardim onde oliveiras milenares testemunharam seu desespero e entrega, Jesus foi capturado, traído com um beijo. A madrugada que se seguiu foi um desfile de injustiças, interrogatórios legítimos, falsas testemunhas, zombarias, bofetadas e escárnios. De Anás a Caifás, de Pilatos a Herodes, Jesus foi arrastado como um cordeiro mudo, sem jamais levantar voz em sua defesa. A multidão, inflamada pelos líderes religiosos, clamava: "Crucifica-o." E assim, mesmo Pilatos lavando suas mãos, a sentença foi selada. Naquela sexta-feira, chamada santa pelos séculos vindouros, Jesus foi flagelado, coroado com espinhos e condenado à cruz, o mais cruel dos suplícios humanos. Carregou seu madeiro pelas ruas estreitas da cidade até o Gólgota, a colina da caveira, sob insultos e prantos. Ali, entre dois ladrões, ele foi pregado, erguido e exposto. O céu escureceu ao meio-dia, como se a criação compartilhasse da dor do Criador. Do alto da cruz, 7 frases foram pronunciadas, palavras de perdão, de dor, de abandono, de entrega. "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." A morte veio como libertação, não como derrota. Quando Jesus entregou seu espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Um terremoto abalou a terra. Túmulos se abriram. Era como se o universo reconhecesse o impacto cósmico daquele momento. O Filho de Deus morrera pelos homens. Seu corpo foi retirado da cruz com reverência por José de Arimateia e depositado em um túmulo novo, cavado na rocha. Uma pedra foi rolada à entrada e soldados foram colocados para vigiar. O sábado seguinte foi de silêncio, luto e dúvida. Os discípulos estavam dispersos, temerosos. O mundo parecia desprovido de sentido. Mas a história não terminaria naquele túmulo. A escuridão da sexta-feira era apenas o prólogo da aurora redentora. O sol da madrugada do terceiro dia rompia tímido no horizonte, enquanto algumas mulheres caminhavam em direção ao sepulcro. Levavam perfumes e bálsamos, numa tentativa piedosa de honrar o corpo daquele que tanto amaram. Mas ao chegarem ao local, encontraram a pedra removida. O túmulo estava vazio. O anjo resplandecente anunciou: "Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou." As palavras ecoaram como um trovão de esperança. As mulheres correram,
confusas e jubilosas, para anunciar aos discípulos. Pedro e João correram até o túmulo e encontraram apenas os lençóis. Era verdade. A morte fora vencida. Nos dias seguintes, Jesus apareceu a muitos. A Maria Madalena no jardim, aos discípulos no caminho de Emaús, aos apóstolos no cenáculo. Mostrou as chagas, partilhou o pão, soprou o Espírito. Aquele que fora crucificado estava vivo. Ressuscitara em glória, inaugurando uma nova era. A Páscoa cristã se firmou, então, como o grande pilar da fé. Diferente da Páscoa judaica, que rememora a libertação física do Egito, a Páscoa de Cristo anuncia a libertação definitiva do pecado e da morte. É a travessia da escravidão espiritual para a liberdade eterna. É a vitória da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas. A Sexta-feira Santa e a Páscoa, embora separadas por dias no calendário, são inseparáveis na alma da fé cristã. Juntas, narram o drama da redenção, a entrega de um Deus que se fez homem para morrer pelos homens e que ressuscita para garantir a vida eterna. Ao longo dos séculos, essa narrativa foi sendo celebrada com cânticos, ritos, procissões e orações. A cruz, que antes era símbolo de suplício, tornou-se sinal de vitória. O túmulo vazio tornou-se farol de esperança. E em cada Páscoa, quando os sinos tocam, quando os altares se enchem de flores, quando o aleluia é entoado com força, não se celebra apenas um evento passado. Celebra-se um presente vivo, uma promessa que continua a pulsar no coração da humanidade. Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou.